Fala, socorrista emergencista de plantão, tudo bem com vocês? Eu me chamo Diego Sabral, eu sou instrutor socorrista e aqui nesse canal você vai ter os melhores vídeos de primeiros socorros, do básico do atendimento, do pré-hospitalar e até do intra-hospitalar. Então já deixe seu like, já curta e se inscreva nesse canal para mais vídeos. E bora lá pro vídeo. Socorrista, a gente vai aprofundar um pouco nosso material sobre o PHTLS, né, o pré-hospitalar. Então bora lá que você vai aprender um pouco sobre essa literatura de suma importância. Falar um pouco sobre o PHTLS, que é o pré-hospitalar, é uma filosofia de atendimento ao paciente politraumatizado, e bora lá para começar. O objetivo nosso é aprofundar a compreensão das avaliações primárias, X, A, B, C, D, E, discutir em detalhes o manejo inicial de cada etapa da avaliação primária, introduzir o conceito de pensar fisiopatologicamente no trauma. Então, aqui a gente abre um parênteses, porque o atendimento ele é de uma maneira simples e fácil. Por quê? Porque a gente vai usar o mnemônico ali, o X, A, B, C, D, E. E a gente vai introduzindo aos passos e de pouco a pouco ali para vocês entenderem o que é cada uma daquelas letras e como eu vou abordar cada uma daquelas letras, lógico, sempre de uma maneira fácil de compreender, ou de entender ou interpretar o seu paciente. O que a gente fala sobre o olhar clínico, eu tenho que ter um olhar clínico sobre o meu paciente, mas bora lá. Muito do mnemônico 3S, X, A, B, C, D. Diego, não está no protocolo. Eu sei, não está no protocolo, mas eu gosto de usar porque o 3S me indica sobre a minha cena, sobre a situação e sobre o que aconteceu ali no local, né? Os 3S, cena, segurança e situação. Então, eu sempre tenho que pensar nessas três regrinhas, por quê? Isso aqui vai me indicar se a minha cena ela tem perigo, o que aconteceu. Então, pensem só, não é só o X, A, B, C, D, E. Eu tenho que me proteger, eu tenho que proteger minha equipe, eu tenho que proteger meus materiais, eu tenho que proteger a população e eu tenho que proteger a vítima. Então, bora lá. X, A, B, C, D, E, sempre o X de grandes hemorragias, o A de vias aéreas, o B de boa ventilação, C de circulação e D de déficit neurológico e disposição. Quando eu vou lá para revisar detalhadamente cada uma daquelas letras, eu tenho que o X é de exsanguinação, de hemorragia massiva. Então eu tenho que reconhecer e identificar rapidamente um sangramento externo com risco de vida, que ali, vamos supor, se for pulsátil, se for aquele jato de cor viva, eu sei que é um sangue do tipo arterial. Se é um sangue que ele é mais escuro, ele goteja, geralmente é um sangue do tipo venoso. Então eu tenho que dar a minha prioridade máxima ao controle dessa hemorragia, porque o paciente ele vai estar perdendo o quê? Calor, ele vai estar perdendo o veículo que carrega o oxigênio, que é o sangue. Então eu tenho que olhar, eu tenho que listar, eu tenho que ver ali esse sangramento. Minha inspeção visual ou a minha ausculta ali no momento para identificar uma hemorragia interna ou uma hemorragia externa. Palpação identifica muito a origem do sangramento, ou vou chegar na cena e vou estar notando o que está acontecendo ali. Aí quando a gente vai lá para o A de vias aéreas e controle da coluna cervical, eu vou para a avaliação de patência. O que é uma avaliação de patência? O paciente é responsivo? Ele está conversando comigo? Ele tem voz ali? Ou ele está consciente no local? O paciente, ele está irresponsivo, o que é isso? O paciente que não está respirando ali, ele não tem, não consegue te responder. Então, o paciente responsivo ou paciente irresponsivo. E eu vou fazer ali manobras que ajudam aquele paciente a ter ali uma via aérea pérvias. Então, eu posso fazer ali chin lift, eu posso fazer de jaw thrust. Diego, eu vou fazer isso sempre? Você vai fazer isso sempre, porque eu tenho que ter a permeabilidade daquelas vias, tem que ter passagem de ar, de oxigênio ali pelas vias aéreas para ele ter uma boa ventilação. Ali eu posso usar alguns aparatos que me ajudem caso esse paciente seja irresponsivo. E seria o quê? A cânula orofaríngea ou de Guedel, uma cânula nasolaríngea. Eu posso fazer aspiração ali do local para tirar secreções, líquidos,
se tiver ali dentadura, se tiver ali outro objeto que esteja dificultando as minhas vias aéreas. Então, ou, em alguns casos, eu preciso fazer ali o manejo de uma via aérea definitiva. O que é isso? Fazer ali uma intubação endotraqueal, colocar um tubo no paciente. Eu também tenho que fazer o quê? Controle da coluna cervical. Diego, suspeito sempre de lesão cervical? Sim, eu não sei até então qual o impacto, qual a gravidade desse meu paciente. Por quê? Quando eu estou ali na cena, eu chego na cena, eu tenho uma noção sobre a cinemática do trauma, eu tenho uma noção do impacto que aquele paciente sofreu pelo dano ao veículo, ou a quantos metros de distância aquele paciente foi jogado. Então eu posso ali suspeitar de uma lesão cervical. Diego, coloca colar cervical? Eu, na minha opinião, deveria ser colocado, lógico, dependendo da situação, mas para lembrar o socorrista, o paciente, no caso, o socorrista tem que lembrar o paciente que ele tem que ficar imóvel. Então, por isso que eu coloco o colar cervical, adequado ali ao tamanho do pescoço do paciente, né? E eu tenho que imobilizar. Colocar em prancha rígida, rolar em bloco, colocar o paciente na maca e trasladar ele para o serviço de emergência do hospital, dependendo da gravidade, de maior ou de menor complexidade. Aí lá quando a gente fala sobre o B de boa ventilação, de respiração, a gente fala sobre uma frequência respiratória, se ele está taquipneico, se ele está bradipneico, se ele tem um ritmo regular ou irregular, se a profundidade da respiração ela é superficial ou ela é profunda, se ele tem esforço respiratório ou se apresenta alguns sons respiratórios, e a expansibilidade torácica, se ela é simétrica ou assimétrica, ou a gente fala sobre os dois hemitórax, lado direito e lado esquerdo, se ele tem uma boa expansividade. Por quê? Isso aí vai detalhar possíveis afetações desse meu paciente, como, por exemplo, lesões torácicas de risco à vida. A gente fala sobre um pneumotórax, um tórax hipertensivo, um pneumotórax aberto, um hemotórax massivo, então, vários pontos que eu tenho que imaginar, que eu tenho que olhar ali na hora para o meu paciente. Vamos lá. Intervenção. Sempre, oxigênio terapia. Tá lá no ATLS, lá bonitinho. Todo paciente traumatizado merece oxigênio. Diego, o que eu posso colocar? Uma cânula nasal ou catéter nasal tipo óculos, né? Uma máscara facial, uma máscara com reservório, uma ventilação com pressão positiva ali por bolsa válvula máscara, que todo mundo aqui conhece como AMBU. Né? São técnicas que podem ajudar esse paciente. Depois lá no C, de circulação e controle de hemorragia, eu vou lá para um detalhe. Qual o detalhe? Pulso, pressão arterial, pele, nível de consciência. Diego, beleza, eu vi lá meu paciente, ele não tem um pulso tão forte ali. Ou meu paciente perdeu o pulso periférico, não tem pulso periférico. Checo o quê? Geralmente eu chego na cena, eu checo pulsos mais calibrosos, então eu vou sempre ali no meu central, então eu vou ali no meu carotídeo, né? Eu avalio essa frequência, esse ritmo, a qualidade. Pressão arterial, por que ela é importante? A pressão arterial é importante porque eu vou ter a noção sobre o meu paciente, se ele está hipotenso ou se ele tem um aumento significativo da minha pressão arterial. Pele, qual é a grande chave aqui da pele? Eu tenho que ver a cor, tenho que ver temperatura, eu tenho que ver umidade e eu tenho que ver o preenchimento capilar. Diego, por que a temperatura é importante? Porque o meu paciente que ele está ali em uma hemorragia massiva, ele está perdendo calor, ele está perdendo oxigênio, ele está perdendo sangue. Então eu tenho que sempre notar meu paciente, olhar. Então choque hipovolêmico na fisiopatologia é a perda de volume sanguíneo e suas consequências são sinais de sintomas de taquicardia, de hipertensão, em fases tardias, pele fria, pegajosa, oligúria, alteração do nível de consciência. Aí vai depender do grau de hemorragia que esse paciente está tendo. Então vamos lá, controle de hemorragia, reconhecimento de sinais indiretos, dor abdominal, hematemese, melena, irritabilidade, transporte rápido,
para avaliação cirúrgica. Agora, acesso venoso, breve, eu tenho que já colocar, por brevidade, eu tenho que colocar ali no meu paciente, administrar fluidos. No controle de hemorragia, a gente tem uma parte muito interessante que seria o quê? Seria o uso de torniquete. Quando, Diego? O uso de torniquete em membros, vamos lá, em membros, sempre em membros, depois de eu ter feito curativos do tipo compressivos e não tiver solução. Isso eu posso ter em vários protocolos que dizem a mesma coisa, que eu faço primeiro o curativo compressivo, não tendo esse curativo compressivo, tendo eficácia esse curativo compressivo, aí eu uso o torniquete, translado o mais rápido possível para o centro de urgência. Quando a gente fala sobre escala de coma de Glasgow, lá na profundidade da minha disfunção neurológica, eu vou lá sempre olhar se o paciente ele está alerta, se ele está verbalmente falando, se ele tem ali dor, se ele está responsivo e irresponsivo, que eu uso a minha escala de coma de Glasgow. E sempre vou avaliar o que? Também a minha pupila. Eu vejo o tamanho da pupila, a simetria, reatividade à luz. Então, interpretações que estão dentro da escala de coma de Glasgow. Eu também tenho que avaliar outras coisas, como fraqueza do paciente, paralisias de membros, né? Considerar a lesão cerebral traumática como mecanismo de lesões e sinais que aumentam a minha pressão intracraniana. Realmente esse paciente que sofreu um trauma muito grande, na região da cabeça. Quando eu vou lá para minha exposição e prevenção de hipotermia, né, a exposure, eu venho lá para a necessidade de remover roupas para identificar lesões, ressalvas. Aqui a gente tem que colocar um asterisco. Por quê? Sempre pensar no pudor do paciente. Eu não vou fazer ali, expor partes íntimas. Vou expor onde eu posso, para não causar constrangimento no meu paciente, e outras às vezes sem necessidade. Lógico, em alguns ressalvos que isso a gente comenta no curso, no curso presencial. Prevenção à hipotermia, sempre pensar que o meu paciente, se ele tiver um choque hipovolêmico ali, se ele estiver perdendo sangue, ele também está perdendo calor. Então eu preciso, de alguma maneira, cobrir esse paciente. Então eu tenho que colocar aqui, não sei se alguém já viu aquelas mantas prateadas ou até cobertores para manter esse meu paciente aquecido. Conceito então do meu pensamento fisiopatológico, que o PH-TLS ele vem para te ajudar, ele é um protocolo que ele tem os passo a passo, que ele vai te nortear para aquela lesão, pelo que eu estou vendo, que aconteceu na minha cena. Então eu tenho que entender ali o que eu posso fazer e como fazer. Então eu tenho que, eu vi um paciente que tem um possível pneumotórax hipertensivo. O que eu posso fazer? Como eu vou encontrar esse paciente? Quais os sinais e sintomas que esse paciente vai apresentar? Então, cada uma dessas partes, elas se abrem. Então, esse XABCD, ele começa a abrir e a gente vai fazer passo a passo mais à frente. Então, fiquem tranquilos que já a gente já entende o que cada uma dessas letras vai significar e que cada uma delas, o que eu posso nortear o meu pensamento. Então, vamos começar a desmistificar um pouco esse XABCD, que vocês vão ver que ele é muito fácil. Então, gente, obrigado pela atenção e até a próxima. E espero que vocês gostem. Então, já deixa o seu like, já curta aí, já comenta e manda para o seu amigo que ele precisa saber dessa parte.